Olá, gente bonita! Acostumados do nosso coração. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente está aqui com uma grande comparação TM6, TM7. Esse é o último lançamento e a gente vai mostrar as principais diferenças entre as duas. Para começar, a TM6 tem esse botão e é aqui que você aperta para ligar. A TM7, o botão é aqui embaixo e aqui você aperta, segura um pouquinho e ela também vai ligar. Tem uma diferença no tamanho da tela. Essa tela é bem menor do que a tela da TM7. TM7 é praticamente um tablet, né? E enquanto a TM6 tem esse botão que você pode girar para selecionar tempo, temperatura, velocidade, na TM7 a tela é completamente interativa. Ela é um tablet, então ela é sensível ao toque, bastante sensível ao toque. Para você começar uma receita, por exemplo, você simplesmente dá play. Tem uma grande melhora, uma grande evolução entre a TM6 e a TM7, que é, às vezes, se molha aqui, se cai alguma água nessa tela, você fica meio assim com uma certa dificuldade aqui, tem que secar o dedo, secar a tela para conseguir selecionar as opções na tela. Enquanto que na 7, olha eu aqui fazendo essa grande demonstração ao vivo. Você pode molhar e ela não perde a sensibilidade. Os dois modelos vêm com o copo, a espátula e esse acessório aqui em cima, que é chamado de varoma, que é onde você prepara alimentos que a gente fala multilevel, usando várias camadas, e cozinha no vapor, por exemplo. Então podemos ver que o copo, a varoma da TM7, ela é bem maior. Então cabe muito mais comida. Isso é um grande avanço, porque realmente essa varoma aqui, às vezes eu achava que não, assim, faltava um pouco assim de espaço. Então eu fiquei muito feliz com essa grande evolução. Isso. Com relação aos copos, o copo da TM6 é um pouquinho mais leve que o copo da TM7. Mas o da TM7 tem uma grande vantagem, que ele tem um revestimento isolante térmico. Então a gente não sente um calor quando ela está fazendo comida, você pode encostar, enquanto que a TM6 você tem que evitar. Quando a TM6 está cozinhando uma coisa com temperatura, essa lateral do copo, que é completamente de inox, vai aquecer. Então você só pode pegar o copo segurando pelo cabo e levantando assim. Então a proteção da TM7 deixa ela com uma melhor acústica. Então ela faz menos barulho. Uma coisa que às vezes a gente está cozinhando na cozinha e faz um grande barulho quando você está triturando um queijo, né? Fazendo comidas que exijam que coloque numa velocidade muito alta. O copo, para você tirar esse isolante térmico, você tira aqui essa alavanca e você puxa, solta o copo. Claro, tem que tirar a lâmina primeiro. E aí o copo interno, ele é praticamente igual ao copo da TM6. Para desmontar o copo da 6, você encaixa os seus dedos aqui embaixo dessa base, solta a base e aí você consegue tirar a lâmina. O interior do copo é o mesmo, mas esse mecanismo de soltar a lâmina na 7 também é uma evolução muito mais interessante. Por exemplo, agora você já conseguiu montar o seu copo. Para eu conseguir montar o meu copo, eu tenho que colocar essa base, encaixar o copo aqui em cima e fazer o joguinho aqui da lâmina até a lâmina encaixar no final e descer. No início é um pouco durinho esse movimento, mas depois vai ficando mais mole, mais fácil, né? Mas realmente você precisa de 2 mãos para encaixar o copo da 6. Com relação aos acessórios, a TM6 também tem. A TM7 também tem a cestinha de cozimento, que encaixa dentro do copo. Então, por exemplo, várias receitas, quando a gente vai fazer arroz, a gente coloca arroz, lentilha e cozinha, né? Várias coisas do copo. Com relação à tampinha de cima, a TM7 não tem o que tem na TM6, que é o copo medida. A tampinha da TM7 é só uma tampinha assim chatinha que você encaixa e trava. A 6, quando você começa a cozinhar, ela vai travar esses bracinhos e a tampa vai ficar travada. Na 7, o mecanismo de fechar a tampa é com ímã, não temos bracinhos.
E você também tem uma grande evolução que você pode cozinhar sem a tampa, o que na 6 ela travava, você só tinha acesso, né, A espiar aqui pelo buraquinho. E isso assim, achei maravilhoso. Na 7, a gente já tem a opção de selecionar o modo de cozimento varoma. Na 6, você ia para uma... Colocava aqui, selecionava na temperatura varoma. Então, mostrando aqui de perto a diferença, né, das telas. E aqui na 7, você já tem as opções de cozimento varoma e caramelização, browning. Então, quando você clica aqui, você já aparece aqui o tempo de cozimento, né? E a velocidade, a temperatura. E o display é um pouquinho diferente do que é na 6. Ó. O display da 6 tem esses 3 círculos. Esse aqui é o tempo, essa aqui é a temperatura e essa aqui é a velocidade. Enquanto que na 7 aparece nesse formato aqui. Tempo, segundos, temperatura e a velocidade, que vai ser gentil ou intensa, né? Isso. E aqui onde você seleciona a velocidade, tem esse símbolo de uma lâmina. Quando você pressiona aqui, é quando você ativa a lâmina invertida. Então, ela gira no sentido contrário ao corte. Esse sensor luminoso, quando a Thermomix está ligada, ele fica verdinho. Mas quando ela está aquecida, esse sensor luminoso fica vermelho. E na TM7, o sensor luminoso aparece aqui. Então, quando você está preparando alguma coisa que tem calor, esse sensor vai ficar vermelho. Então, aqui a gente tem a tela inicial. Voltando aqui para o modo de cozimento manual, você tem, claro, a opção de pré-limpeza, massa, caramelização, cozimento no vapor, turbo, misturar, cozimento de ovos. E aqui a novidade do Open Cooking, que você vai cozinhar sem a tampa. Mas também tem todas as outras opções que já tinham na TM6, que é a chaleira, aquecer, panela de arroz, engrossamento de molhos, cozimento lento, né? Aquelas cocções que demoram várias horas, fermentação, sous vide, descascador, ralador, fatiador, espiralizador e o modo de cozimento com o sensor. Para esses modos específicos, para o descascador, precisa de um acessório que se chama Blade Cover, que é a proteção que vai ficar em cima da lâmina. E para ralar e fatiar e espiralizar, precisa também do acessório extra que não vem no kit inicial da Thermomix. Os modos das 6 aparecem de forma muito parecida. Aqui, né? Se você gira a tela assim. Se você está aqui nessa tela inicial, arrasta para o lado. Aqui a gente tem a tela da 6 com todos os modos. Claro que é uma tela menor, mas ela também tem todas essas opções. Tem as opções que a gente mostrou ali na TM7. Essa parte é super interessante, porque especialmente quando você acabou de receber a sua Thermomix e ainda você não tem noção de tempo e potência, é interessante você, por exemplo, vamos selecionar alho ou cebola. E você quer saber, quanto tempo eu preciso para selecionar cebola ou cenoura? Aqui, ó, vai nessa cenoura. Então, se você seleciona a cenoura, já vai aparecer na tela a opção se você quer triturar ou se você quer cozinhar. Então, vamos supor que a gente quer triturar uma cenoura. De acordo com o peso, a quantidade de cenoura que você colocar dentro do copo, a gente nem falou isso, né? Isso. Que a Thermomix tem balanças embutidas e é uma balança muito precisa. Então, de acordo com o peso do ingrediente que você colocar dentro do copo, ele já vai sugerir quanto tempo vai ser necessário e qual a velocidade para que esse alimento fique triturado, com a consistência que você deseja. Então aqui eu botei ali, simulei um peso na balança, ela está sugerindo 3 segundos na velocidade 5. Realmente é muito rápido. E o que acontece muitas vezes é a gente não ter essa noção, aconteceu comigo, e você transformar um frango, ao invés de desfiar, ele vira uma papa. Você transforma um purê de cebolas, ao invés de ter uma cebola, né, cortadinha, triturada. Então, essa opção guia, com vários tipos de alimento, facilita muito, principalmente se você for iniciante na Thermomix. Uma coisa importante é que aqui você tem a sua tela inicial com muitas opções. Então, você tem as receitas planejadas. No caso, as receitas que vão ser feitas hoje, que você pode selecionar pelo seu aplicativo. Então, aqui, essas são as receitas que serão feitas hoje. Honeycomb, salada de brócolis. Que a gente ama essa salada de brócolis. Que a gente ama. Creamy coconut chicken. Uma delícia. Shot de imunidade. Um shot de imunidade. Esse berry foam, que a gente ama também.
uma pizza branca e o Rosy Glows e um smoothie rosa. Bem colorido. Bem tá colorido. lindo. Aqui, nessa tela inicial, a gente também, como a tela é maior, você pode procurar as receitas e de uma forma bem mais fácil. Ó, eu fiz uma busca aqui de risoto na tela mesmo. Claro que você pode selecionar pelo seu aplicativo. E aí ela me deu várias opções de risoto. Esse aqui, por exemplo, é uma delícia de aspargos. A gente pode selecionar e você pode começar a cozinhar ele. Ou você pode vir aqui, adicionar para a sua lista de receitas, adicionar para cozinhar essa semana, e aí você já vai selecionar o dia que você quer cozinhar. Voltando aqui. Adicionar para a sua lista de compras. E quando você seleciona, você pode começar a cozinhar. Sempre interessante você dar uma olhada na receita. Aqui você pode selecionar a quantidade de porção. Tem aqui o grau de dificuldade dessa receita. Dá uma olhadinha, sempre dá uma lida. Até o tips, a parte de dicas, é interessante você Sim. ler, porque né, pode ter alguma dica boa. Você pode adicionar a sua própria nota pessoal, que vai ficar aqui gravada na receita. Então, se você colocou alguma coisa, substituiu. Você pode ter aqui vários diversos filtros. Então, procurar receitas similares, que sejam gluten-free, que sejam italianas, que sejam receitas de todo dia. E você também tem várias coleções. Então, outra diferença que a gente tem é a espátula. A espátula da TM7 eu amei, eu achei bem melhor. É uma espátula mais funcional, esse tamanho aqui. Então, você realmente consegue raspar o copo aqui desde aqui de cima. Ela também tem o estilo, que é uma coisa importante da gente mostrar quando você está cozinhando no vapor. Ela também tem o ganchinho que você consegue levantar a cestinha. Para levantar a comida quente com segurança, para você não precisar encostar no cestinho e levantar quando a comida quente está aqui. E aí a gente pode colocar ele aqui, ó, que o que você estiver cozinhando vai dar uma escorridinha, que é maravilhoso. Então você deixa aqui dando uma esfriadinha, não queima suas mãos e fica um sucesso. Eu quero mostrar que a 6 tem essa parte aqui, ó, que é justamente uma limitação. Então tem esse buraquinho aqui na tampa, ó, e aí quando você tá, por exemplo, fazendo uma massa, né, tem um preparo mais pesado e você quer dar uma ajudada com a espátula, você pode fazer isso tendo a segurança de que não vai encostar na lâmina. A 6 não tem, porque a gente já tem o modo Open Cooking, então você não cozinha, não mexe nada por aqui, mas ela tem aqui esse pequeno Apoio. dentinho para você, quando apoiar, a espátula não encostar na sua bancada e fazer uma grande sujeira. E o que eu acho mais sensacional de atualização da 7 é que ela encaixa aqui embaixo. Então, se você fez uma massa, quer tirar a massa que está no copo, a 7 encaixa aqui, e aí você gira e a massa cai no bowl, na bancada, onde você estiver fazendo. Enquanto que na 6, para fazer isso, a gente tem que levantar o copo, e o que eu fazia era girar com os dedos, assim. Então, essa... Você gostou disso? Gostei, ela adorei. produz muito pão, Eu tá faço aí, muita ó. massa, eu adorei essa evolução. Agora vamos mostrar, sabe o que? Ela arrasta, né? A 6. A 6 tem 3 pinos que são a base da balança, e a balança é muito sensível. Então, a recomendação é nunca arrastar a 6, tanto que essa aqui tá numa bandejinha para poder movimentar com segurança, para não descalibrar a balança. A 7 já vem com uma rodinha aqui atrás, então você só levanta aqui a frente e arrasta, que ela pode ser arrastada. Então, assim, isso é uma coisa excelente, porque para a gente mexer a 6 sem a bandejinha, você tem que levantar ela pela alça. Isso. Tá? Para não desregular a sua balança, que é uma coisa muito sensível. E algumas observações, se alguma coisa tiver em contato com a lateral da Thermomix, pode interferir com a balança. Então, se tiver algum grãozinho de sim, farinha, um pedacinho de pão, o fio normalmente encostando, dá uma alteração. Então, muita gente fica achando, minha balança está com defeito, mas você tem que realmente deixá-la num ambiente livre, porque numa qualquer coisa, estável. Exato, numa superfície estável, porque qualquer coisa que entre aqui ou que esteja pode interferir. Acabamos de apresentar as principais diferenças entre a TM6 e a TM7, mas a gente gostaria de fazer ênfase que a TM6 não é uma máquina obsoleta, apesar de todas as novas características da TM7. No nosso grupo de suporte da Thermomix, a gente tem pessoas que têm a TM5. Então, assim, é um equipamento que está há anos no mercado, super robusto.
e a gente quer ajudar vocês a explorar ao máximo o potencial do equipamento, independente do modelo que você tiver em casa. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, alguma informação interessante sobre a TM6, sobre a TM7, quiser fazer parte do nosso grupo de suporte, escreve aqui pra gente nos comentários. O grupo que a gente tem no WhatsApp são para os clientes que compram a Thermomix com a gente, mas a gente abriu essa oportunidade para pessoas que já têm a Thermomix, não compraram com a gente e também querem aproveitar ao máximo o potencial do equipamento. Então, essa oportunidade está disponível para quem assina o plano anual da nossa newsletter no Substack. Se você tiver alguma pergunta, quiser saber mais sobre como participar, é só deixar aqui nos comentários que a gente explica detalhadamente como fazer. E o grupo é legal porque tem muitas trocas. Além de ter a minha perspectiva, as receitas que eu replico aqui em casa, tem as da Paula e tem também as receitas de todos os integrantes do grupo. Assim, tem uma certa colaboração, então é muito legal, porque são diferentes perspectivas e acaba sendo muito enriquecedor. Diferentes formatos de família, diferentes formas de consumo, por exemplo, tem gente que tem 6 pessoas comendo em casa, tem gente que é só o marido e a mulher, tem gente que é sozinha. Então, são formas diferentes de você cozinhar, se você está cozinhando para muita gente ou não, como é que você utiliza, se você utiliza mais ela em multilevel, né, com a Varoma. Então, ali a gente consegue falar e trocar bastante, muito mais do que uma troca de receitas, é um grupo para otimizar e a gente utilizar e fazer valer, né, a nossa amada Thermomix. Isso, a gente sempre faz ênfase que é importante integrar a Thermomix nos processos, nos preparos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Não necessariamente você vai executar nas 3 refeições do dia receitas guiadas do Cookidoo. Com o passar do tempo, você vai internalizar como funciona e vai acabar usando também o modo manual, se você preferir. Você vai ter, assim, horas do seu dia que você pode utilizar ela mais ou menos. Refeições que você já acha muito prática fazendo a Thermomix, ou a Thermomix vai fazer uma etapa, né? Eu acho que isso é uma curva de aprendizado. Importante falar que existe uma curva de aprendizado quando você recebe o equipamento, independente de ser TM7, TM6. Você precisa se acostumar a usar a Thermomix, entender, e vocês precisam se conhecer. Porque muitas vezes, no primeiro momento, você vai ter que ajustar um pouquinho de sal. Existem sugestões que a gente fala, adaptações na receita para o seu paladar. Existe uma plataforma chamada Cookidoo com milhares de receitas que podem servir de guia para quando você ainda está começando, até você entender a potência, o que fazer com tempo, o que fazer com temperatura. Existe uma curva de aprendizado, não é difícil. Não é difícil. É intuitivo. A 7 tem, inclusive, uma tela mais interativa. Sim. A parte da adição dos ingredientes é mais intuitiva, já vem com essa parte mais resolvida, assim, um pouco mais moderna. Sim, a tela da 7 já é mais fácil de manusear. Eu, por exemplo, eu tenho as duas hoje em dia e eu sei, assim, o que eu prefiro fazer na 7 e o que eu prefiro fazer na 6. Eu achei que eu fosse vender a 6 ou, enfim, fazer alguma coisa com ela, mas no momento estou bastante apegada e estou com as duas. A gente sabe, né, que assim, existe essa curva de aprendizado e você vai passar a usar para preferências familiares, mas no final você vai entender o que vai fazer sentido para você e para a sua família. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo sobre Thermomix e muito mais. Ativar o sininho. Isso. Compartilhar com seus amigos esse vídeo, com quem tem interesse em saber qual a diferença da TM6 para a TM7. Compartilha com alguém que você queira ganhar de presente. Olha que ideia maravilhosa. E ainda siga a gente no Instagram, @acostuma_. Tchau!